Chegou a grande hora onde a gente vai falar de luz, de percepção e de aplicação. Na hora de perceber a luz, a gente tem que entender as funções básicas que cada uma delas tem. Por exemplo, a luz principal, como o próprio nome diz, é a luz que vai dar a atmosfera principal da nossa foto. É por ela que a gente vai fotometrar. Depois, a gente tem a luz de preenchimento, que é a luz que vai eliminar o excesso de sombra. Um bom exemplo aqui são as luzes do cenário. Eu tenho aqui essas três luzes. Eu tenho a luz principal, eu tenho a luz de preenchimento e eu tenho a luz de recorte, que está aqui atrás. Vamos lá que esse exemplo agora vai ser bem legal. Eu tenho aqui a luz principal. Olha como esse meu lado esquerdo aqui, ó, tá com excesso de sombra. Essa luz principal é a luz que desenha o meu rosto aqui. Ela gera um pouquinho mais de sombra desse lado, que depois uma outra luz de preenchimento vai amenizar ela. Essa luz principal é a luz que a gente vai usar para fazer a nossa fotometria e também é essa luz que gera brilho nos nossos olhos. Agora a gente vai ver como que funciona com a luz de preenchimento adicionada a isso. Ela vem um pouquinho mais fraca e ela serve apenas para compensar a falta de luz que existia desse lado aqui do meu rosto. Quando a luz principal vem de cima, a luz de preenchimento ela tem que vir embaixo para eliminar o excesso de sombra que fica aqui embaixo do nosso queixo, em algumas áreas do rosto também. E a terceira luz que a gente vai usar é a luz contra, que fica aqui atrás. Essa é a luz de recorte. Por que ela chama luz de recorte? Porque ela causa exatamente esse efeito que recorta o motivo da foto do fundo. E aqui a gente tem uma outra coisa muito interessante. Como essa luz vem do alto, ela está refletindo na superfície da minha mesa, que é branca, causando um pouco dessa iluminação que chega até o meu rosto. Causa um efeito meio de terror, né? E agora a gente vai ver o resultado da soma dessas três luzes. Tá! Gostaram de ver como que funciona? O que a gente tem que fazer é entender essas três luzes e depois usar ela da maneira que a gente quer, misturando todas as formas de luzes que for possível para a gente obter o efeito que a gente quer nas nossas fotos. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui algumas cenas do ensaio que a gente fez, como que eu percebi a luz e como que eu apliquei ela. A gente já vai começar num trecho muito importante aqui. Então, modo avião no seu celular, desliga a televisão e presta bastante atenção que já vai começar na ação, hein? Nesse momento aqui, então, eu fui fotografar ela na janela. Então a luz estava entrando de frente. Porém, a luz ela tem um fluxo. Era um dia de chuva, era um dia nublado, onde a gente já tinha, então, um difusor ali em cima, mas toda luz, quando ela entra, ela tem um fluxo. E por que que isso acontece? Às vezes tem uma parede escura de um lado que não rebate luz e do outro lado tem uma parede clara. Então, obviamente que um lado vai estar mais claro que o outro. E a gente tem que perceber isso. Como que eu percebo isso? Assim como eu estou fazendo no vídeo aqui, eu percebo da seguinte forma. Eu coloco a minha mão e eu olho para a minha mão. Então, um lado vai estar mais claro do que o outro lado. Por exemplo, agora, esse lado aqui da minha mão está mais claro do que esse lado aqui. Então eu sei que se eu tiver que fazer uma fotografia mais clara, mais nítida, que luz também é nitidez, eu tenho que aproveitar o melhor fluxo dessa luz. Então eu me posicionei, eu fui olhar a janela como que estava, coloquei a mão e eu percebi o quê? Aonde que estava entrando a melhor luz. A partir disso, eu só tive o trabalho de posicionar a minha modelo. Então, a percepção da luz é o que a gente vai assistir agora aqui. O fotógrafo vai lá, dá uma olhadinha, coloca a mão, até que ficou percebido que um lado era sombra e o outro lado era luz. Mas aqui tá mais claro. Mas acho que eu vou fotografar de cá mesmo. Pode se sentar aqui, você vai debruçar bem, você vai se sentar, você vai ficar de alguma forma assim, mas com o olhar no horizonte lá fora. E aqui a gente consegue ver como essa luz foi aplicada. Olha como a luz já ficou bem próxima da referência do filme. Fase número 1, então, perceber a luz. Aqui a gente está falando de luz natural. Então aqui é possível a gente ver como que ficou essa luz. Então a gente está falando aqui de luz natural, somente dela, da percepção dessa luz e como que essa luz foi aplicada. Lembrando que toda luz tem uma origem, tem uma fonte, mas ela pode passar por modificações até chegar no motivo dessa foto.
que é, nesse caso aqui, o nosso cliente. Vamos imaginar o que aconteceu aqui então. Luz do sol, origem, fonte, nuvem, modificador, difusor. A hora que essa luz chegou aonde que a gente estava, a cliente estava dentro de um local, dentro de um vidro. Esse vidro, essa janela, ela vai funcionar ainda como se fosse a luz de um softbox entrando por ali. Ela vai funcionar como uma luz geral, como uma luz principal. E essa luz vai iluminar a nossa cliente do jeito que a gente precisa. Só que também o lugar que a gente estava ali, como vocês podem perceber aqui no vídeo, do lado esquerdo a parede é escura. E o que acontece com essa parede escura? Ela bloqueia a luz. Ou seja, esse lado esquerdo aqui então, ele está mais escuro. É como se fosse uma tapadeira. Em estúdio, usa-se muito tapadeira e rebatedor, para a gente amplificar sombra ou para a gente tirar sombra. Então a tapadeira, ela vai tirar luz, ela vai fazer com que o lado que você quer ter mais sombra, fique com mais sombra, sem mexer na luz. E o rebatedor, que pode ser uma parede branca, uma porta, enfim, qualquer coisa também que a gente tenha no ambiente, vai fazer com que essa luz fique mais homogênea. Que é o que aconteceu aqui, então. Do lado esquerdo que a gente está vendo aqui, tem uma parede escura que funcionava da seguinte forma. A luz entrava ali e a luz morria. A luz do lado esquerdo, ela ficou um pouquinho mais apagada. Enquanto que a luz do lado direito ficou firme e forte como ela entrou. Por isso, ela foi posicionada, essa luz foi aplicada da forma que a gente está vendo aqui. Então a gente tem aqui agora a foto com a luz, e vocês podem ver como a parede lá do fundo, que era escura, ela está quase que totalmente preta. É porque a cor escura, tudo que é escuro, vai absorver a luz e não vai refletir ela. Enquanto que o outro lado aqui está mais claro. Então aqui a gente tem exatamente a referência de luz que a gente já viu no filme e a gente aplicou aqui. Então a percepção foi através do olhar, da mão, de ficar calmo. A gente tem que ficar calmo na hora que vai fotografar. A gente tem que olhar. Se você ainda não consegue perceber com o teu olho, você pode usar a mão para perceber isso, daquela forma que eu mostrei ali. E se você ainda não consegue perceber com a tua mão, você vai apontar a sua câmera para o lugar que você vai fotografar e vai deixar no LCD. Porque a imagem que você vê aqui no LCD é diferente da imagem que você vê aqui no Finder. Aqui, pelo LCD, a gente vê a imagem do sensor, ou seja, a gente vê a foto pronta. Então aqui é possível a gente perceber aonde tem mais luz e aonde tem menos luz. Para que serve essa percepção? Para que a gente tem que treinar a nossa percepção visual, sendo que a câmera já faz isso para a gente economizar tempo? Um ensaio não deve durar mais que 1h30, porque você cansa e a sua cliente cansa. Então quanto mais a gente conseguir criar atalhos, quanto mais a gente conseguir simplificar as coisas através da percepção, mais rápido a gente vai conseguir extrair a essência que a gente precisa da pessoa que a gente está fotografando. Uma vez, conversando com um amigo fotógrafo, ele me disse que na Europa as modelos não gostam de fotógrafos que ficam olhando muito para a câmera, porque eles perdem muita foto, eles perdem o momento da foto. E tem que ser, ó, num clique. Então, se a gente tiver capacidade de perceber com a nossa visão, a gente vai conseguir fazer fotos muito mais naturais e melhores. E para a gente perceber essa luz, a gente tem que se perguntar algumas coisas. Qual é a fonte? De onde ela vem? Qual a intensidade e qual é o fluxo dela? Porque toda luz também tem um fluxo, toda luz tem uma direção, que foi isso que a gente viu aqui. A nossa luz, ela era mais intensa do lado direito do nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, me referenciando em outro ensaio que eu fiz, um exemplo de luz rebatida. E como que é isso? Eu vou explicar para vocês antes a situação que a gente estava fotografando. Isso já está aqui na tela, como vocês podem ver, e o que é legal é porque a gente estava fotografando bem de manhãzinha, em torno das 7 horas da manhã, no nascer do sol. Então, o sol estava nascendo atrás da cliente, ou seja, pelas costas dela. Se eu fotografasse ali, eu ia obter um contraluz ou ia ter um flare. Mas, quando eu tenho uma parede, no caso aqui é uma parede de rocha, atrás de mim, ou seja, na frente da pessoa que eu estou fotografando, eu tenho um rebatedor natural. Então o sol está mandando a luz contra a cliente, contra a lente, e essa luz está batendo na parede que está atrás e volta e ilumina a cliente como se fosse uma luz de preenchimento. Isso é muito bonito. Isso dá brilho no olho.
E isso é uma coisa que a gente pode usar sempre. Quando a gente está fotografando em cidade, então, nem se fala. A gente pode fotografar, de repente, para o lado que a gente quiser. É só saber observar, entender e interpretar a luz de forma que a gente possa utilizar ela da melhor maneira possível. Então, temos rebatedores naturais em todos os lados. Só ter calma e observar isso. A luz está aonde você quer, sempre. Olhando então as imagens que a gente tem aqui, vocês vão conseguir reparar através do vídeo nisso que eu acabei de explicar. Eu tenho um paredão de rocha lá atrás. Essa rocha ela tinha várias cores. A rocha ela começava marrom, ficava cinza e depois ficava quase branca. Eu posicionei ela no lugar que a rocha estava mais clara, para refletir ainda mais essa luz. Foi possível perceber então como a luz batia forte ali naquela rocha? Agora a gente vai ver a imagem de frente, a imagem que eu estava vendo, porque essa é a imagem que a minha cliente estava vendo na rocha. Aqui nesse trecho a gente consegue observar como voltava bastante luz na cliente. Olha o rosto dela como está bem iluminado. Tem quase mais luz vindo do reflexo da rocha do que do sol que estava nascendo atrás dela. Olha como isso é interessante. Olha como a percepção de luz faz com que a gente, de repente, monte um estúdio natural no mundo, onde quer que ele seja. Mas é preciso entender luz. É preciso perceber luz. A luz ela está em todo canto, a luz ela está em todo lugar. A gente só tem que ter calma para enxergar ela. E uma boa luz é tudo na fotografia. A gente vai falar agora da luz diegética. Você já ouviu falar da luz diegética? A luz diegética é a luz do ambiente. É a luz artificial que está incluída no ambiente. Como assim? Todo lugar que a gente vai, aonde não chega a luz natural, esse ambiente vai ter uma iluminação que foi planejada para ele. Essa iluminação é chamada de luz diegética. E a gente também pode fotografar usando ela. Se a gente não tem luz natural onde a gente precisa, e a gente não quer usar flash, a gente quer manter a iluminação do ambiente para contextualizar, para fazer as coisas ficarem mais reais, a gente usa a luz disponível nele, que é chamada de luz diegética. A luz diegética vai manter a atmosfera original do local. Isso vai dar mais ainda verossemelhança para as nossas imagens. E o que a gente vai fazer aqui agora é analisar um pouquinho de como foi usada a luz diegética nesse ensaio, para que você também possa ficar a par disso e usar nos teus ensaios essa luz que eu considero uma luz muito bonita também. Então, dentro do local que a gente foi fotografar, a gente subiu até a parte de cima, até um mezanino que tem ali em cima, onde a luz natural não chegava. Mas o local tinha uma iluminação muito bonita, muito planejada, uma iluminação um pouco mais densa, usando então a iluminação disponível no local para a gente ter alguma coisa diferenciada ainda nas nossas fotos. A percepção foi muito simples, porém a gente tem que coordenar direitinho a direção para que tudo se encaixe perfeitamente. Lembrando que temos referências a seguir. Lógico que o improviso é uma arte que a gente usa sempre, mas a gente tem que seguir o nosso planejamento. Miga, senta aqui agora, por favor. Aí. Vou voltar a lâmpada aqui no lugar certo dela. Que era aqui. Isso. Você vai virar para aquela lâmpada ali, ó. Você. Isso, fechou. A câmera tá ótima aí. Então, no local onde a gente foi fotografar, a gente tinha disponível ali esses trilhos. Esses trilhos tinham vários spotzinhos de luz nele. E eram spots móveis, ou seja, a gente podia ir lá, colocar a mão e movimentar ele. A gente poderia fazer qualquer tipo de luz ali, como se fosse um estúdio. Então, a única coisa que foi feito ali foi dirigir, na verdade, o rosto da modelo para que a luz chegasse nele. Reparem no vídeo como foi simples, apenas direcionar para que a luz entrasse legal ali no rosto da modelo, conferindo também tridimensionalidade, que é a questão do claro escuro. A luz diegética disponível no local era muito pontual, ou seja, eu consegui iluminar apenas o que eu queria e deixar todo o resto escuro. Uma coisa que eu acho muito interessante ao usar esse tipo de luz é simplesmente que a gente pode abusar um pouquinho mais da criatividade. Vocês lembram que no filme também existia muita iluminação pontual? Vocês lembram que eu cheguei a mostrar para vocês um trechinho ali? Ela estava trabalhando num restaurante, numa espécie de um local assim, de noite, e tinham várias luzes diegéticas lá.
Então a gente vai usar essa referência para trabalhar aqui. E o que é mais legal ainda é que essa luz abriu as portas para outras percepções, para a gente incorporar, inclusive, uma luz contra que aconteceu ali. E vou mostrar para vocês como que aconteceu isso. Eu quero que vocês percebam essa segunda luz entrando. Se aqui a gente tivesse um LED ou um flash, a gente poderia incorporar ainda, porém, perderíamos a característica natural da decoração do local, o que eu acho uma grande perda. Portanto, usamos apenas a luz disponível lá mesmo. Se a gente, de repente, quisesse fazer até alguma outra coisa, a gente tinha mais possibilidade de trabalhar os spots ali. Então, uma dica muito valiosa que eu deixo aqui é, quando a gente estiver trabalhando e o lugar não tiver luz, a gente pode sim usar a luz disponível no ambiente. Principalmente se for um ambiente que tenha luz planejada, como é esse caso aqui. A luz planejada ela já é feita para a iluminação ficar homogênea. É uma luz bonita que a gente pode usar também. A gente tem sempre que trabalhar com as coisas que a gente tem a nosso favor. E outra coisa que é importante de se dizer aqui, quando a gente está num lugar fotografando e a gente altera algo, depois, quando a gente acaba, a gente tem que voltar no lugar certo onde estava, para que a gente possa voltar a usar o local outras vezes sem maiores preocupações, sem maiores problemas, né? Então a gente foi lá, alterou e depois a gente voltou tudo certinho como que estava, tá bom? Então, a gente estava ali fotografando quando de repente o filmmaker me falou, olha cara, tem uma luz aqui que eu posso colocar ali. Você acha que fica bom? Poxa, vamos ver como que fica, né? Encontra? Joga aí, pode jogar. Já que temos mais pessoas lá, a gente pode aceitar a ideia dos outros. Normalmente isso não tem problema nenhum para ninguém, né? Quanto mais a gente soma, melhor. E vamos ver aqui, ó, como que isso funciona. Vamos ver no chapéu dela. Olha como o chapéu dela tá mais escuro. De repente, ó, vocês vão ver a luz entrando. Essa luz contra, então, ela serve para destacar o nosso motivo do fundo. Então a gente pode usar e abusar das possibilidades que a luz diegética nos dá. Essa foto aqui é um belo exemplo do que eu estava explicando para vocês agora. Veja, o spot que está iluminando o rosto dela é esse daqui, por isso que ela está com o rosto levantado, com o queixo alto. Essa luz causa uma sombra muito legal aqui, que também confere tridimensionalidade às nossas fotos. Já nessa foto aqui, sem o chapéu, eu fiz a foto com a luz contra. Olha como que destacou mais a modelo do fundo. A gente tem essa luz no cabelo aqui muito bonita da tridimensionalidade, acrescenta tridimensionalidade, aliás, nas nossas fotos. Eu vou voltar na foto anterior para vocês verem uma coisa. Reparem que nessa foto aqui, a modelo se mistura um pouco com o fundo devido à baixa luz que tem atrás dela. Quando a gente encaixa a outra luz, essa luz então recorta a modelo do fundo e dá mais destaque para ela, separando objeto, motivo da nossa foto, do background. É uma luz muito bonita e é uma luz muito usada também. Então, gente, use e abuse das possibilidades que a gente tem. E aqui eu vou dar mais uma valiosa dica. Quando a gente está fotografando uma pessoa com a luz direta nos olhos dela, isso não é agradável para quem está sendo fotografado. Por quê? No ambiente escuro, se a gente tem uma luz apontada para o nosso rosto, para os nossos olhos, essa luz incomoda muito. A gente faz aquela... fica com a testa meio estranha, o olho meio fechadinho. É que eu ia falar franja e ia gaguejar. Então a gente fica com a testa franzida, fica uma expressão meio estranha, diferente de repente do que a gente quer passar na atmosfera da nossa foto. Uma coisa que você faz é combinar com a tua cliente o seguinte, você vai explicar para ela que ela vai fechar os olhos, que você vai contar até 3 e dar o seu ok. E quando ela ouvir o techzinho da câmera, é só ela fechar os olhos novamente que a foto já está feita. Dessa forma, a sua cliente vai olhar para você com naturalidade, essa luz não vai irritar os olhos dela e você vai conseguir uma foto muito mais harmônica. É uma dica simples e você pode usar isso também no sol. Nessa outra foto que a gente está vendo agora aqui, ela está com os olhos fechados porque a ação que ela está fazendo combina com essa direção com os olhos fechados. Use essa dica porque vale muito. Mas lembre-se, você tem que combinar muito bem com a tua cliente antes de sair fazendo isso. Porque se ela abrir os olhos no momento errado, a sua foto vai ficar com aquele olhar estranho, aquela coisa, aquele olho semi-aberto que sua cliente não vai gostar disso. Vamos falar agora sobre a luz mista. O
que é luz mista? É quando a gente usa a luz natural mais a luz do ambiente. Ou seja, luz natural e luz diegética trabalhando juntas, criando uma atmosfera mais incrível ainda para as nossas fotos. E você tem que fazer isso também nos seus ensaios. Tá num lugar, de repente indoor, a luz não é suficiente, você pode acrescentar a luz diegética, ou então você pode usar ela de modo criativo, como foi feito aqui, através de simples percepções. Reparem no vídeo, então, que tem essa mangueirinha, essa fita de LED aqui, que é parte também da decoração do ambiente. Mas, aqui atrás de mim, tem uma janela enviando também um pouco de luz natural. Essa soma cria uma atmosfera muito bonita, muito interessante, que a gente vai ver já já em algumas fotos aqui. E como que a gente interpreta isso? De modo muito simples. Eu sempre vou fotometrar pela luz mais forte. Nesse caso aqui, quando a cliente aproxima o rosto da luz diegética disponível, a luz diegética vai iluminar o rosto dela um pouquinho mais do que a luz natural, porque ela está mais próxima. E a gente vai então fotometrar por essa luz mais forte. E a luz natural vai ter uma função, nesse caso aqui, de luz de preenchimento. Mas esses papéis podem se inverter dependendo do local e da luz disponível que você tem. Então isso aqui não é uma regra. Isso aqui foi apenas uma forma que essa luz foi utilizada para a gente fazer a foto do jeito combinado, do jeito planejado, do jeito previsto. Nesse caso aqui então, a luz natural é apenas uma luz de preenchimento, enquanto que a luz diegética vai ser a luz principal. Então, fotometrando pela luz mais forte, que é a luz principal, a luz natural vai tirar simplesmente o excesso de sombra da nossa imagem e vai fazer com que o fundo apareça um pouco e não fique tão escuro, tão dramático, tão denso. O que eu quero que vocês percebam aqui é como a luz entra a hora que ela encosta o rosto ali, como a luz ilumina a hora que ela encosta o rosto. Essa percepção é muito simples, você pode, a exemplo do que a gente viu com a luz natural, antes de fotografar, você pode fazer isso com as suas mãos. É só colocar a mão ali, ver a intensidade que essa luz está e já fazer um raciocínio rápido e breve a respeito do que você vai fazer com a tua câmera para passar para ela a informação de como você quer que a sua fotografia fique. Olhando para a foto aqui, a gente consegue analisar aonde que está a luz diegética, que está nessa área aqui, perto do olho esquerdo dela e das mãos, e a luz natural tira o excesso de sombra do outro lado do rosto, onde a luz diegética não pega. Olhando para a parede aqui, ó, a gente consegue perceber até onde essa luz natural chega. E a gente vê que aqui, nesse pedacinho do teto, a presença da luz natural já não existe mais. Essa outra foto, que foi feita mais de perto, olha como a fotometria, quando a gente vai aproximando, a gente tem que mudar um pouquinho ela. E o excesso de sombra, que não era presente na outra foto, aqui ele se faz mais presente ainda. Mas, se não existisse a luz natural, eu não veria nenhum detalhe do cabelo dela, do pescoço e nem da roupa. Por isso, a importância dessa mescla de luzes. Eu acredito que todo fotógrafo tem que descobrir a sua luz. E como que você faz isso? Bom, eu vou explicar qual foi o caminho que eu percorri. Eu comecei a analisar, editando as fotos, qual era o tipo de atmosfera que eu mais gostava nelas. E eu gosto realmente de fotos que têm um pouco mais de peso, de fotos que têm um pouco mais de claro escuro, como já foi dito aqui. E aí, eu não sabia onde que eu poderia buscar referências sobre isso. E, num determinado ponto da minha vida, eu achei que eu tinha que começar a estudar um pouco história da arte, um pouco de arte. E aí, quando eu comecei a me deparar com as obras do Barroco e do Renascimento, até algumas coisas do Romantismo, eu comecei a ver que o tipo de luz que eu gostava era o mesmo tipo de luz que eram usadas nessas obras. Pesquisando um pouquinho mais, eu entendi que alguns artistas como Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, eles tinham luzes muito parecidas com as que eu usava na minha fotografia. Entendendo isso, eu pude perceber que eles usavam uma fonte de luz entre 45 a 90 graus do motivo, causando luz de um lado e um pouco mais de sombra do outro lado. Depois disso, então, a pesquisa foi simples. Foi só eu me aprofundar um pouco mais nas questões artísticas para conseguir criar exatamente o que eu queria com a minha luz. Não estou dizendo aqui que você tem que se basear nesses mesmos artistas e nessas mesmas obras
e muito menos nessas mesmas épocas. O que você precisa é pesquisar um pouquinho sobre arte para encontrar na fonte a origem daquilo que você gosta. Depois, o leque de opções se abre cada vez mais. E um outro ponto interessante é que a luz é a assinatura do fotógrafo. Como a gente usa câmeras com uma tecnologia avançada, com arquivo RAW, a gente sabe que a gente consegue modificar a nossa foto da maneira que for, com relação à cor, temperatura, contraste, sombra e tudo mais. Mas a gente não consegue mudar algo que é imprescindível na nossa fotografia, que é a luz. Se a luz entrou de uma forma na nossa foto, a gente não consegue mais alterar isso, a não ser em processos complexos de Photoshop. Mas o que a gente visa aqui com esse curso é extrair essências da maneira mais simples possível, para que a gente consiga não só obter belas imagens direto na nossa câmera, como também não perder tanto tempo de pós-produção. Eu acredito que um bom fotógrafo é aquele que consegue entregar para o cliente uma coleção de imagens, e não apenas imagens pontuais de um ensaio, como uma, duas ou três fotos muito editadas e muito trabalhadas. Uma imagem muito trabalhada para corrigir questões de luz, você pode demorar até 10 horas de edição. Nesse processo que eu estou explicando para vocês aqui de captação e depois no processo de edição, vocês vão conseguir editar o ensaio inteiro em no máximo 2 horas.